naquele período. Mas a Bíblia diz que as asas que o leão tinha foi cortada e ele foi abatido. Sabe por quê? Era Deus mostrando assim: todos que levantar o nariz e se meter a testa, eu corto as asas, porque eu sou o que levanta. Mas eu costumo dizer: Deus dá corda, mas não solta a ponta. Tem gente besta que só quer ser o cão e nunca foi no inferno. Nariz empinado, louvado seja eu, mas tenha cuidado, porque assim como a espada de Jeová cortou as asas da águia que Nabucodonosor, essa espada a Bíblia diz que as asas do leão foi cortada. Meu amigo, você já viu um leão com asa, pastor? Era o rei da Babilônia. Deus abateu Nabucodonosor. Nebucadnezzar passou 7 anos sendo molhado pelo orvalho do campo. Daniel chegou para ele e disse assim: Deus me exaltou, mas o Deus que me exaltou é o mesmo Deus calado. Na visão, ele vê um urso, e o urso é forte e tinha 3 costelas na boca. Essas 3 costelas que o urso mordia ela seriam 3 reinos que ele iria dominar. Esse urso aqui é o Império Medo-Persa, através de Ciro, que Deus chamou de meu ungido. Essas 3 costelas seriam a Líbia, o Egito e a própria Babilônia. Sabe como foi que eles invadiram a Babilônia? Eles mudaram o curso do rio que passava dentro da cidade da Babilônia, desviaram o rio, entraram pela parte vazia e tomaram posse da Babilônia, um reino dominando outro reino. E o interessante, pastor Charles, que Daniel sobreviveu a vários reinos. Quando Daniel interpretou o sonho de Nabucodonosor, no capítulo 2, ele era um jovem. No capítulo 5, quando Belsazar vê a mão escrevendo na parede, Mene, Tekel, Parsim, Belsazar não entendia a mensagem e disseram assim: só tem um que pode dar interpretação. Quem é? É Daniel. E alguém fala assim: mas já está velho. Porque quando ele interpretou o sonho de Nabucodonosor, ele era um jovem. Agora com Belsazar ele já está velho. E alguém diz: não vai servir porque já está velho. E parece que eu vejo alguém pulando de lá e diz assim: está velho, mas a unção é a mesma. Está velho, mas não perdeu a unção. O cabelo está branco, mas a unção permanece. Chama o velhinho, porque Deus usa velho, usa criança, usa homem, usa mulher, usa doutor, usa leigo, usa quem é, usa quem não é. Ele usa quem recebe esta palavra. Eu profetizo que nesta noite Deus pode levantar aí, neste lugar onde você está sentado, pregador da palavra. Hoje pode ser eu que estou pregando aqui, mas amanhã pode ser você, porque Deus tem unção na sua vida. Tem unção na tua aldeia, pastor. Tem unção na banda. Tem. Então se tem unção aí, abra a boca e dá lá. Daniel disse assim. Daniel disse para Belsazar. Daniel chega para Belsazar e diz assim: meu filho, Deus tem uma balança. E hoje você foi pesado nessa balança. Deixa eu falar uma coisa aqui, crente.
Deus tem prumo, Deus tem régua e Deus tem balança. Ora, por homem tem gente no prumo de Jeová, está com a vida toda empenada. Jeová diz: meu filho, eu não quero lhe perder, eu não vou lhe perder, por isso vou te colocar no prumo. E quem trabalha com construção aqui sabe o que eu estou falando. Eu não entendo nada de construção, só sabia carregar massa na cabeça. Mas quem trabalha com construção sabe, o prumo vai da linha. E a Bíblia diz que o meu Deus tem prumo. E eu chamar que o prumo de Jeová esteja passando aqui nesta noite e colocando crente no eixo para você voltar a servir com excelência. Diga comigo, Deus tem prumo, tem régua e tem balança. Rapaz, quando Deus botou Deus fazer uma balança, a balança vai assim, pastor Reinaldo. Foi achado em falta com Deus. Sabe o que Daniel estava dizendo? Em outras palavras, tu vai morrer. Deus está tirando o teu reino e está dando para quem tu usa, que era um pé meio do peça. Mas Daniel disse que depois do urso vem o leopardo. E vocês sabem que o leopardo ele é rápido, ligeiro. Além do leopardo ser rápido, ser ligeiro, pastor Pedro, a Bíblia diz que ele tinha 4 asas. Ora, se o leão tinha 2 e era rápido, imagine o leopardo com 4. Fala de agilidade, de rapidez. Deus estava dizendo assim: eu tenho pressa em escrever a história. O leopardo é o império grego-macedônio que viria através de Alexandre, o grande, filho de Filipe. Eles começaram a conquistar povos, reinos e nações. E diz que Alexandre foi doutrinado por Aristóteles. E ele viu seu pai conquistando povos, reinos e nações, e um dia ele chorou, porque a ambição dele de conquistar era tão grande, que alguém viu ele chorando e perguntou: por que tu chora, moço? Ele disse: porque meu pai está conquistando tudo e não vai deixar nada para me conquistar. E ele espalhou o helenismo por toda parte. Ele era o leopardo que Daniel viu. Teve um governo curto, pouco mais de 10 anos. Só que o leopardo, além de ter 4 asas, ele tinha 4 cabeças. E o interessante, pastor Reinaldo, que Alexandre, quando morreu, 4 generais do seu exército dividiram o seu reino, cumprindo a profecia de Daniel. Esse texto nos mostra que é Deus quem levanta os reinos e abate os reinos. Amém. E que todos os homens passam, todos os governos passam, todos os reinos passam. Daniel disse que a pedra veio e deu sobre a estátua, e a estátua esmiuçou, e a pedra encheu toda a terra e se tornou um reino invencível que não tem fim. Aí ler aqui nessa noite: a pedra que os edificadores rejeitaram veio ser a pedra principal. Sabe qual era aquela pedra que deu na estátua? Jesus Cristo. Jesus é a pedra de Daniel, capítulo 2. Que esmiuçou a estátua e que tem enchido toda a terra com o seu nome. E a Bíblia diz que o seu governo não terá fim. E deixa-me dizer: o império babilônico passou, o leão com asas de águia passou, o império medo-persa passou, o urso com 3 costelas na boca passou.
passou. O leopardo com 4 asas e 4 cabeças também passou. Não subsistiu ao tempo e à história. Olha o que João disse: o mundo passa, bem como as suas concupiscências, mas a igreja que faz a vontade de Deus, ela permanece para sempre. Ela é projeto de Deus, ela é obra de Deus, ela é plano de Deus, e não tem quem acabe com a igreja. Ele teve a visão de um chifre pequeno e de um monstro horrível, que não tem como detalhar, que apontava para o Império Romano. Quando Jesus nasceu, quem governava era Roma. E os romanos fizeram atrocidades aos judeus e à igreja de Deus. Mas Deus é quem escreve a história, inclusive da sua vida. A história da sua vida, Deus é o autor. Substitua hoje a caneta, troque de mão a caneta que está nas suas mãos, na qual você mesmo quer escrever a sua história. Entrega ela nas mãos de Deus e deixa que Ele vai escrever a sua história. E a história pode ser marcada com lágrimas, com dores, às vezes com perda e com sofrimento, mas eu duvido que o final da história não seja para a glória deles. Eu vou concluir agora, eu tenho mais 5 minutos. E eu vou falar o que eu preparei aqui. As 7 cartas da Ásia, lá em Apocalipse, são 7 igrejas. E essas 7 igrejas, elas existiram literalmente, mas ela tem uma representação histórica na humanidade. Por exemplo, nós vamos ter a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, pastor Antes, é a igreja da era apostólica, pastor Chaves. É a igreja que vai até o 1º século. A igreja que não tinha prata e ouro, mas tinha levanta e anda. Era a igreja, pastor Ivaldo, dos milagres, do avivamento. Bruxos vinham e traziam os livros de magia e colocavam nos pés dos apóstolos. Era a igreja que não se embaraçava com os negócios desta vida, ao ponto de Pedro se levantar no sinédrio e dizer assim: importa mais obedecer a Deus ou aos homens? Essa foi uma era, uma fase muito poderosa da igreja. Tentaram parar ela, mas não conseguiram parar a igreja, porque ela tem como base, como fundamento, Cristo. Aleluia. Só que a história vai se estendendo, e nós vamos se deparar com a igreja chamada Esmirna, que foi a igreja martirizada. Essa igreja representa o período da igreja do ano 100 a 313. Deixa eu falar, do ano 100 até o ano 313, só ficava na igreja quem era puro. Esse período não tinha falsos crentes, porque era a era da perseguição, era a era do fogo queimando a igreja. Aí quem é que vai querer ser falso crente dentro da igreja que vai morrer? O fogo da perseguição sempre purificou a igreja. Esse período foi o período do Coliseu, foi o período das fogueiras, foi o período do martírio, foi o período do sangue derramado dos cristãos. Mas como diz Juízo de Maralina, cada gota de sangue que derramava daqueles cristãos era como uma semente lançada na terra. Quanto mais matava crente, mais a igreja crescia.
perseguição. Observe que o Império Babilônico passou, o Império Medo Persa passou, Alexandre o Grande passou, o Império Romano passa, mas a igreja continua. Depois vem a igreja de Pérgamo, o ano 303 a 590. O nome Pérgamo significa casamento e representa a igreja que fez aliança com o paganismo para escapar da perseguição. Deixa eu dar um recado aqui para você que é crente, que serve a Deus. Não troque a sua comunhão com o mundo. Não negocie a sua comunhão com o mundo. Pastor Reinaldo, nesse período Constantino se auto-intitula cristão. E ele diz: a partir de hoje, ninguém mais mata crente. Todos os crentes estão livres para pregar nas praças, para fazer os seus cultos, para adorar o seu Deus. Isso foi bom? Em parte foi, porque a igreja parou de ser perseguida. Mas tem o seu lado negativo. A secularidade entra na igreja, os crentes começam a se esfriar, o paganismo entra na igreja, a igreja se torna igual a Israel, pagã. De dia adora Jesus, de noite adora os deuses pagãos, se torna imoral, e ela vai perdendo a sua força, porque qualquer sociedade da igreja com o mundo, ela se torna fraca. Ela se torna frágil, mas em meio àqueles que se vendem, em meio àqueles que se corrompem, sempre vai ter os remanescentes, sempre terá aqueles que não dobram semelhante mal, sempre terá aqueles que não negociam a sua comunhão, sempre tem. Esse período de trevas, a igreja sobreviveu. Vem a igreja de Tiatira. A igreja de Tiatira é de 590 a 1517. Tiatira significa sacrifício contínuo e refere-se à liturgia e ao paganismo da igreja católica. É o período em que a igreja começa a se desviar da verdade absoluta das Escrituras. É chamado período negro, e que todos aqueles que se levantassem contra o clero eram mortos, e muitos acabavam negando a fé, mas existiam os remanescentes que permaneciam vivos. Terminando, eu chego a Sardes. A igreja de Sardes é um período que a igreja viveu de 1517 a 1700. O nome Sardes significa remanescente. É a igreja que se levantou contra os demandos políticos, as indulgências e a diabólica Inquisição, responsável pela perseguição, tortura e morte de quem não professasse a fé católica. Nesse período nasceu o protestantismo. Foi nesse período da história da igreja que Deus vai levantar Martinho Lutero, John Wycliffe, John Hus e outros mais, para bater de frente contra as mentiras e as falsas doutrinas do romanismo. E a chama estava se acendendo mais uma vez. Observe que o Império Babilônico passou, o Medo Persa passou, Alexandre o Grande passou, Roma passou, mas a igreja continua permanecendo. Eu vou repetir, vou terminar agora. Um leão com asas de águia passou. Ai, o urso passou. O leopardo com 4 asas e 4 cabeças também passou. Roma passou, mas a noiva de Cristo permanece triunfante, permanece avante, permanece firme. Fica de pé quem concorda comigo.
ninguém te para, ninguém te segura, ninguém te segura, ninguém te segura. Agarra isso aí, crente. Agarra isso aí, meu Jesus. Lá atrás, lá atrás, lá atrás. Cadê os sobreviventes? Cadê aqueles que não negociaram a sua comunhão? A igreja permanece bem forte. Terminar 2 minutos. Diga comigo. Filadélfia. Não, melhor aí, diga Filadélfia. A igreja de Filadélfia é um período na igreja de 1700 a 1900. Foi um período dos avivamentos, dos grandes homens de Deus, dos reformistas, como John Wesley, como Jonathan Edwards, como George Whitefield, homens que incendiaram a sua geração. É o período da igreja de Filadélfia. George Whitefield pregava nas igrejas e começou a pregar sobre o novo nascimento. E ele dizia para os pastores que estavam no altar: senhores pastores, vocês precisam nascer de novo. Tiraram ele do altar, não deixaram pregar mais. Ele foi pregar nas praças. Ele dizia: o meu teto é o céu. Ganho mais de 1 milhão de almas. Porque Deus não precisa de muita gente, não. Ele precisa de um Daniel na Babilônia. Ele precisa de um José lá no Egito. E ele precisa de um Júlio Cificais, um pastor Reinaldo. Ele precisa de um Tiago Mossoró, do Pedro Júnior Souza. Ele precisa de um Charles lá em Riacho, de um Anderson, Deus faz Jesus. Ele precisa de um Sterley no teclado, de uma Vânia Preto cantando, para incendiar esta geração. Incendiar esta geração. Daniel disse para Nabucodonosor, escute bem: rei, tu é rei de reis. Foi isso que Daniel disse. Nabucodonosor, Nebuchadnezzar, tu é rei de reis. A Bíblia não diz que Jesus é rei de reis. A Bíblia diz que ele é rei dos reis. Aí eu fui estudar o hebraico e o grego. Vocês sabem que eu sou curioso, gosto de estudar. Rei de rei era o que Nabucodonosor era. Ele tinha reis sob o seu domínio. Jesus é rei dos reis. Mas esses reis que Jesus é rei não são os reinos da terra. Os reis que Jesus é rei, está aí do seu lado. É você. Somos nós, pastor Charles. Somos os reis e os senhores. Porque o cristianismo não é uma religião, nós fazemos parte de um reino. E olha para o seu lado aí, você vai ver o futuro governador da província de Caicó no milênio. Esses reis somos nós. Prova, pastor, prova. Ele nos fez reis e sacerdotes. Vou repetir para terminar, que a cantora já está com a garganta afiada ali, a banda já chegou já. Vamos lá. A Bíblia diz que ele nos fez reis e sacerdotes. Você faz parte da realeza. Faz assim comigo. Faz assim comigo. Faz assim. Diga, eu faço parte da realeza. Diga, eu faço parte da realeza.
No teu sangue tem o DNA